Vamos lá, gente. E eu vou deixar mais em evidência aqui. Aí, boa. Gente, olha, recebemos até agora duas perguntas e, como sempre, eu vou deixar o chat aberto aí também para a gente receber outras perguntas. Vamos lá. São duas perguntas do Daniel. Tá abrindo aqui. Bia, como ficam as questões das pautas identitárias? Não no sentido pejorativo da palavra, no socialismo, como, por exemplo, as pautas LGBTQIA+, tendo em vista a Revolução Russa ter mudado as questões de classe, ou seja, o macroestrutural. Luiz Carlos Prestes falou, não se muda a sociedade da noite para o dia, a cabeça dos homens é a última coisa que muda, na União Soviética mudou a estrutura social. Nesse sentido, como você enxerga a relutância de grande parte da classe trabalhadora e a de trabalhadores precários, mesmo em refletir sobre questões de opressões como LGBTfobia, machismo e racismo, e como nós, que possuímos um pouco mais de informação a respeito de como o sistema capitalista usa dessas criminalizações, devemos nos aproximar desse público, a fim de evitar esse tipo de opressões em uma sociedade que visa a extinção de classe, gênero, sexualidade e raça. É isso a primeira pergunta. Tá, legal. Tá conseguindo me escutar bem? Não, tá tranquilo, pode mandar abraço. Tá. Bom, sobre as questões assim, identitárias, né? Começando pela Revolução Russa, é importante dizer que no caso da Revolução Russa, claro que a gente está falando de uma coisa do início do século passado, né? Mas a gente já viu uma presença forte no que diz respeito não só da participação das mulheres no processo revolucionário, então você vai ter a Alexandra Kollontai como ministra de governo, como políticas públicas de inclusão dessas mulheres. Então, tanto de participação ativa, como, por exemplo, a garantia de creche, garantia de coletivas, restaurantes coletivos, né, importantes para tirar a mulher do ambiente doméstico, colocá-las no ambiente público. Então, no caso da Revolução Russa, claro, considerando o tempo histórico que a gente está vivendo, né, e as demandas históricas naquele momento, você já vai ter uma preocupação com essa inserção das mulheres. No caso dos sistemas de forma geral, né? Eu acho que, quando a gente vai falar principalmente da realidade aqui da América Latina, como eu tinha falado na minha exposição, a gente vai falar de países que vivem sob um processo de bloqueios econômicos, né, de opressão imperialista muito forte, né, de pressão do imperialismo muito forte, e acaba que uma pergunta outra aqui. E acaba que essas acabam sendo as demandas principais dos países, né? Uma preocupação que a gente precisa sempre ter com relação a nós é que a gente não pode transportar a nossa realidade às realidades que a gente está observando. Então, é óbvio que o debate sobre direitos das mulheres, direitos para a população LGBT, igualdade racial, tudo isso, igualdade racial nem tanto aqui no Brasil, porque a questão da igualdade racial, no caso do Brasil, tem muito a ver com a situação de classe das pessoas. Mas, de forma geral, essas são questões que elas cabem dentro de uma dinâmica de uma democracia burguesa. Então, a gente consegue colocar essas questões das identidades mais no centro, né, nos países capitalistas, consegue colocar isso no centro, de forma diferenciada desses outros países que vivem sobre uma situação onde a expressão imperialista se coloca de forma mais aguda. Então, a gente não pode querer comparar os mecanismos de luta desses segmentos sociais sem considerar em que sociedade que a gente está analisando. No caso de Cuba,
a gente já tem uma participação bastante ativa das mulheres. O movimento LGBT em Cuba, ele viveu um bom período com dificuldade de poder se projetar, né? Existia, de fato, uma homofobia, não vou dizer institucionalizada, mas a homofobia bastante presente, não existiam políticas de combate a isso, né, por parte do governo. De um tempo para cá, isso vem mudando bastante, né? Inclusive com uma filha do Fidel, se eu não me engano, Rafa, me corrija, que tem feito isso de forma bastante presente. Das vezes que eu fui a Cuba, eu consegui ver tranquilamente na rua LGBTs andando na rua, né, de forma normal, sem serem impedidos, nada parecido com isso. Já existe passeata do orgulho LGBT, então isso tem sido já tem sido superado. Na Venezuela, esse já é um debate que já não é, me parece que nunca foi algo muito problemático, né? A gente tem, por exemplo, a prefeita de Caracas é uma mulher LGBT e ela é como uma das principais apostas de sucessão do Maduro. Então, esse debate da LGBT, esse debate da questão de gênero na Venezuela sempre teve bastante acoplado àquilo que eu falei com vocês sobre a participação popular. Então, a Assembleia Constituinte, que eu debati com vocês, que é uma assembleia de segmentos na Venezuela, no caso, tem um espaço lá para os movimentos sociais, inclusive para o movimento de mulheres. Eu não posso afirmar se tem para o movimento LGBT, mas para o movimento de mulheres tem com certeza, inclusive segmentado, mulheres camponesas, mulheres indígenas, né? E no caso do movimento LGBT, ele também é bastante proveniente. Na China, eu tenho poucas informações sobre isso, embora eu tenha visto uma reportagem na revista Trip, nem é uma revista comunista, nem nada parecido com isso, mas falando sobre um movimento de mulheres bastante atuante na China. Então, eu acho assim, que eu acho que são proporções diferentes da proporção que a gente tem visto aqui em outros países, como é o caso do Brasil, Argentina, Uruguai e Chile, principalmente, aqui tem que falar de América do Sul, México também, se eu falar América Latina. São proporções e a forma com que a demanda se impõe de maneira diferente. Eu acho que também o percurso histórico que esses movimentos têm em cada um desses estados, nação, em cada uma dessas nações, também é diferente, mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque geralmente, para nos engabelar, como a gente usa lá no Rio, para nos enganar, se utiliza desse discurso de cerceamento das liberdades para poder, de maneira ultrajante, falar de falta de democracia. Então, eu acho que precisa averiguar bastante essas informações, mas levar em consideração isso que eu estou falando aqui, de informes que eu trago para vocês de Cuba e Venezuela. São coisas da mídia, muitas vezes essas informações que chegam até nós fazem parte daquela coisa da guerra midiática que eu comentei com vocês na explanação inicial. Oi, é que caiu aqui para mim. Você está me escutando? Oi? Tô. Ei, tá. Vamos Sim. ver. A outra pergunta do Daniel é sobre a China também. No contexto mundial em que o imperialismo se manifesta de maneiras, devemos levar em conta esse cenário de análise dos possíveis escapes ao modo de produção capitalista, sem visão toda a extinção do Estado. Ele pergunta se a China é socialista, e ele queria saber mais sobre essa questão da China. A semana que vem é uma aula também sobre as experiências, né? Mas se você quiser, Bia, sempre tem um debate difícil também, não é fácil, mas pode. E vai ter uma aula no curso agora para entender o Brasil sobre China. Mas eu te confesso que essa eu também não saberia nem responder essa.
China complexo, né? China Nossa. socialista? Não, ele falou, eu sei que mas eu queria te perguntar sobre a sua opinião sobre essa questão da China. É porque isso é uma visão muito particular minha, né? Eu acho que caberia tipo uma discussão com um especialista sobre China. Tem a Tite, tem o Elias fala de socialismo de mercado, né? Que é essa fase da economia planificada que eu falei. O Elias Jabbour é um grande especialista sobre China e ele utiliza esse termo socialismo de mercado para explicar um pouco essa coisa da economia planificada socialista que eu falei, né? Ou seja, o projeto político chinês, no caso socialista, regulando o mercado. O que eu acho que eu poderia dizer, assim, de forma mais generalizada, é um apanhado um pouco do que foi a aula, da gente entender que as experiências socialistas, que o processo de implementação do socialismo, ele é um processo, né? Você não hoje aqui, galera, hoje começou o socialismo, valeu? E começou o socialismo. Não é. É um processo de acúmulo de forças, é um processo de coletivização dos meios de produção, como a gente viu aqui na aula. Na minha opinião, quando a gente tem os países que se colocam à disposição de apresentar uma postura contra-hegemônica, que ainda tem a audácia de dizer que, além de contra-hegemônicos, né, eles defendem o socialismo, o comunismo, que eles buscam isso como ideal, que eles buscam isso como objetivo, eu não me sentiria à vontade de dizer que esse país não é. Que foi um pouco do que eu trouxe até do debate da Venezuela, que é isso, porque nem existe essa política estatal mais forte de um lado sobre a iniciativa privada, né? E mesmo assim eu considero um país socialista porque eu acho que se empenha a construir novas ideias, né? novas bases para as relações sociais, políticas e econômicas também dos países. Então, eu acho que é socialista, eu acho que tem se empenhado em construir um modelo alternativo de poder, de governo, e eu acho que é. Eu acho que é, e eu acho que a gente precisa olhar com cuidado e reivindicar muito fortemente a China. Na minha opinião, né? Eu acho que é um papel nosso, dos que se dizem socialistas, comunistas, reivindicar a China, reivindicar esse projeto político que está na primeira etapa, segundo os próprios chineses, e acompanhar e ver quais lições, né? Claro, né, levando em consideração as particularidades chinesas, né, que muitas delas se contrapõem à realidade brasileira, né? Porque os chineses vão dizer, por exemplo, que esse socialismo que se esperava, né, de acordo com as leituras marxistas e tudo mais, ele precisava se empreender a partir de um capitalismo se sobrepor a um capitalismo super avançado, e não era o caso da China, né, no momento em que se inicia a Revolução Chinesa. Então, são essas particularidades que eles brandam, né, a necessidade de considerar, que eu acho que a gente precisa considerar, inclusive quando for observar a China e ver do que a gente pode tirar de positivo do que eles têm exercitando lá e trazer para a nossa realidade. Essa pergunta do Eric aqui, que está aqui no chat, Bia, você pode explicar bom que você já responde aí. Você pode explicar um pouco mais sobre a questão do partido único? Já em Cuba, o PCC não possui função eleitoral. Pessoas podem se candidatar a cargos políticos sem ser membros do partido. E na China, apesar do poder político estar com o PCCH, existem outros partidos na montagem dele. Essa daqui eu vou deixar para o Xuxa. Eu já vou até brifar o Xuxa. O Xuxa morou lá em Cuba, né? Você chegou a morar em Cuba? Eu não cheguei, eu ia agora, mas deu tudo errado. Mas eu fui 2 vezes. Mas o Xuxa morou em Cuba.
Gente, essa eu vou remeter então para o Xuxa, que vai para outra aula. Tem mais alguma pergunta, gente? Aqui no chat? Deixa eu dar uma olhada se tem no e-mail. É bom que já fica o Eric aí para o próximo. Já vou mandar. Aqui ainda não tem, não. Então é isso, Bia. Acho que se você quiser fazer suas considerações finais, colocar alguma coisa que você acha que o tempo não te permitiu e agradecer você aí pela disposição de estar dando essa aula. Chegou aqui, Letícia Otto. Poderia explicar um pouco mais sobre como seria um Brasil sem Estado e propriedade privada? Sei que é questão de previsão, mas é uma dúvida que eu tenho. Eric, a próxima aula está programada para segunda-feira, às 14 horas. O Brasil sem Estado, sem propriedade privada seria o Brasil comunista, né? Que a gente está dizendo que a gente almeja, né, Letícia? Mas claro, né? Sempre brifando aquilo que eu tentei explicar aqui na aula. Esse é um processo longo, né? A gente ainda está, na verdade, a gente está lutando para não retroceder no capitalismo, né? Nesse momento que a gente está vivendo, a gente está lutando para não viver, para não retroceder para antes do iluminismo aqui no Brasil, né? É que a gente pode fazer trazer esse exemplo seria um pouco anacrônico, mas dessa forma. Então, eu acho que seria isso, né? Que seria um Brasil comunista, mas que a gente ainda está lutando para construir, né, Letícia? Primeiro tentando garantir os direitos básicos, os direitos sociais, e como eu não, uma das coisas que eu não consegui falar, né? A forma como que a luta de classes ela se coloca. Claro que ela se coloca a partir das demandas econômicas, das questões laborais, mas ela também se coloca a partir de outras demandas. Né? Então, aqui no Brasil, a gente teve a luta dos indígenas, dos negros, depois pela implementação da República, depois pela democracia na ditadura militar e depois pela garantia contra o Estado neoliberal na década de 90, depois pela garantia e o alargamento dos direitos sociais a partir dos governos progressistas, e agora a nossa luta é uma luta pelo não retrocesso, né? Aqui que a gente, o estágio da luta de classe que a gente se encontra aqui no Brasil é essa luta da gente conseguir agarrar com unhas e dentes as coisas que a gente conseguiu garantir em outros momentos da história, o SUS, a educação pública, o direito ao financiamento da ciência, da pesquisa. Então, é nesse momento que a gente está. Então, a gente teria ainda que caminhar uma longa estrada até esse momento do Brasil sem Estado e sem propriedade privada. E nesse percurso, a gente teria condição de resolver os pormenores, né, que isso nos traz. Então, antes de qualquer coisa, fazer a luta pela reforma agrária, antes de qualquer coisa, fazer a luta pela educação superior universal, né, sem o entrave de prova, de seleção, sistema, moradia para todo mundo. A gente ainda está, infelizmente, no momento que a gente ainda tem gente vivendo na rua, a gente ainda tem camponês sem terra para produzir, a gente ainda tem gente sem escola, a gente ainda tem pesquisador sem financiamento para sua pesquisa. Então, é um percurso muito grande, que seria esse percurso de acumulação de forças, né, de tomada de consciência e de organização popular, para aí sim a gente conseguir ter uma sociedade onde as classes sociais serão abolidas e, consequentemente, a opressão e a exploração dos povos dos mais oprimidos. Valeu, Bia. Aí, se você quiser deixar suas considerações finais e colocar o que você não acha que faltou na aula, então já despedindo de todo mundo e agradecendo mais uma vez você aí pela aula dada aqui no nosso. Beleza. Agradecer, pedir desculpa pela internet. A gente está, eu e o Rafa moramos juntos, inclusive, ele está no quarto, eu estou no outro. A gente está numa luta árdua aqui para resolver essa internet, ainda mais em tempos de coronavírus. Mas esse horário, inclusive, é o horário que está pior, parece que todo mundo entrou conectado. Então, pedir desculpa pelos problemas. Espero que na versão para o YouTube fique
Não sei se dá para ficar um pouquinho melhor do que isso, mas agradecer, pedir desculpa por qualquer eventual dificuldade aí, do Eric, inclusive, de responder a pergunta dele, mas eu prefiro passar essa bola para o Xuxa, que vai ter mais consistência para responder. E só dizer duas últimas coisas, gente. Muito importante a gente seguir a nossa formação teórica e ideológica. Se tem um legado positivo que esse período de reclusão pode nos trazer, é da gente se dedicar aos estudos, né? Então, agora a gente está nesse momento de aula virtual, de aula online, mas da gente conseguir levar isso para a nossa vida cotidiana, então, organizar leituras para estar sempre lendo, estar sempre se informando, os clássicos e também as atualizações das discussões, ficar ligado nas mídias alternativas, ajudar na divulgação da verdade, sobre as experiências socialistas, que é muito importante a gente falar sobre o que de bom acontece em Cuba, na Venezuela, na China, porque essa coisa da disputa de consciência e da elevação das consciências é uma tarefa de todos nós. Lembre-se sempre do castelo que eu falei, espero que nessa parte não tenha travado, mas o castelinho que cada um de nós coloca um tijolo para construir esse grande e complexo castelo mais forte, bonito e generoso, que é o comunismo. E quem não conhece a UJS, quem não conhece o PCdoB, eu convido a conhecer